Aprenda a dizer não quando necessário. Exatamente isso. A gente pensa que por estarmos dentro de um evangelho, que é o evangelho de Cristo, a gente tem que estar sempre dizendo sim. Hoje eu vou falar a respeito de uma visão que eu tive e que Deus falou para eu estar compartilhando com vocês. É algo assim sério que eu fiquei refletindo e realmente é algo que a gente tem que se ater, né, a se preocupar, porque precisamos nos blindar de certas situações. Devemos ajudar, mas com sabedoria e equilíbrio. Enfim, dentro dessa visão eu vi uma pessoa, eram duas pessoas, elas eram amigas, elas eram próximas. E uma falou, olha, segura isso aqui, coloca aí nas suas costas, era um peso. O peso era de uma. Falou assim, olha, segura isso aqui. Ela segurou como se fosse uma mochila nas costas. Ela, não, tudo bem, toda prestativa. E era num lugar onde tinha uma festa, parecia uma festa de casamento, simples, ao dia, enfim. E eu somente observava a situação. Então, essa pessoa próxima chegou para ela e falou: ó, segura isso aqui nas costas. Era algo pesado, tanto que ela tinha que ficar em pé e tinha um certo apoio, né? Ela falou, ó, fica aqui nessa posição, quietinha, aí, porque essa posição vai fazer com que esse peso fique apoiado aqui nesse canto aqui dessa árvore, tinha um galho, então a parte de trás dessa carga, que eu vou dizer assim, estava apoiada em algo. Olha, eu volto já. Ela, tá bom. E eu observando, Deus só me mostrando a situação. E só que a pessoa não voltou. A pessoa ficou lá na festa, lá conversando, e essa pessoa parada ali, aguardando essa dita amiga. Eram duas mulheres. Enfim, depois de um tempo ali perto, essa pessoa que estava com a carga pesada, ela estava sentada. E ainda estava lá aguardando, não estava achando ruim e estava aguardando, só que ela se sentou. Logo depois, perto assim, havia um homem sentado observando essa situação e falou: olha, esse negócio aí que você está segurando aí nas costas, está fedendo. Aí ela olhava para trás e falava: é mesmo, está fedendo, está com cheiro ruim. Aí depois ela se levantou e saiu dessa salinha, que era ali perto onde ela estava em pé, lá fora. Quando ela olhou para trás, aí ela viu algumas pessoas ali daquela festa e comendo. E essa dita amiga estava ali e falou: ai, tudo bom, ai, desculpa, eu demorei. E, enfim, essa foi a situação. E um detalhe que me chamou a atenção assim nessa visão era que o que ela estava segurando para essa amiga, para essa pessoa próxima, que às vezes pode ser até um parente, viu? Enfim, era uma caixa de descarga. Sabe aquelas caixas de descarga que é de vaso sanitário, que é de louça? Ela é acoplada, ela é toda de louça. E ela tem uma tampa. Essa carga era essa parte, né, do vaso sanitário, era essa parte, só que ela não tinha tampa. Por isso que o homem que estava perto falou para ela: olha, esse negócio aí que você está segurando aí nas costas, tá fedendo, tá saindo mau cheiro. Gente, é algo assim inusitado. A visão, o sonho era isso. E eu falei, meu Deus, mas que sonho pesado, triste. A gente não quer ter esse tipo de visão, mas Deus nos mostra para que a gente tenha sabedoria. Tem coisas que a gente pede a Deus e fala: Senhor, fala comigo a respeito disso, daquilo, porque eu preciso entender isso, aquilo, e Deus mostra. E às vezes a gente não está muito conectado com as coisas espirituais e não compreende, mas basta você pedir discernimento que o Espírito Santo vai começar a revelar o que é isso, o que é aquilo, o que pode ou não fazer. Então, aprenda a dizer não. Devemos sim ajudar uns aos outros, como no vídeo anterior eu falei sobre o Evangelho, a questão do amor. Né? Amor ao próximo, o que você tem feito pelo outro e o que o outro tem feito por você. Enfim, tem uma palavra em Gálatas 6, versículo 2, que diz assim: ajudem uns aos outros, e assim vocês estarão obedecendo à lei de Cristo. Em outras versões, fala para a gente carregar, né, as cargas uns dos outros. Mas não é exatamente carregar, porque você tem as suas cargas. Cada um tem as suas. Né? Cada um tem a sua carga. Enfim, a questão é ajudar, mas não é você pegar a carga do outro e tomar para si. Você vai dar apoio, ajuda quando necessário e quando você puder, porque você também não vai ajudar para se prejudicar. Você tem que analisar toda a situação. E olha só o que vai falar o versículo 5, né, de Gálatas 6. Porque cada pessoa deve carregar a sua própria carga. Compreende? Cada um tem a sua carga e cada um carrega a sua carga. Cada um tem a sua cruz para carregar. Vamos dizer assim, porque a palavra diz assim também. A questão é, a gente está pegando cargas do outro e já tendo a nossa, e a gente não vai suportar. Você não vai suportar. Você não está nem suportando a sua. Mas a sua você tem que ficar firme para aguentar, suportar, para vencer. Os outros, a carga dos outros, você vai dar ajuda, apoio, mas não necessariamente pegar a carga, a luta da pessoa para si. E a gente vai analisar, porque Deus fala sobre sabedoria que devemos ter. Às vezes a gente vai fazer, não, eu tenho que ajudar, porque temos que amar o próximo como a nós mesmos. Quer dizer, você tem que se amar primeiro para amar o outro, para entender, compreender toda a situação, para começar a agir, né? Em ajudar com sabedoria e equilíbrio. Não é nada de qualquer maneira, porque as coisas do Senhor é tudo perfeito, é com equilíbrio. Ajude quando for necessário, dentro das suas possibilidades. A palavra no versículo 9 vai dizer assim: não nos cansemos de fazer o bem. Né? Não é para a gente deixar de fazer o bem. Então, veja bem, toda a complexibilidade dessa mensagem. Não é deixar de ajudar, mas procurar ter sabedoria em como ajudar. E se necessário for, diga não.
Não aceite menos daquilo que você merece. Entende? Porque senão você vai sair prejudicado ou prejudicada. Não é ser ruim. Ah, nossa, a pessoa não tem amor. Não, é ter sabedoria. Amor e sabedoria têm que caminhar juntos. É como a palavra, a fé. Né? Tudo é um conjunto, um não anda sozinho, tem um desnível, um desequilíbrio aí, as coisas de Deus são perfeitas. Então a gente tem que agir com sabedoria. Vou dar outra palavra aqui em Provérbios 27:12, que diz assim: a pessoa insensata, ou seja, a pessoa sensata, ou seja, prudente, vê o perigo e se esconde, ou seja, se afasta. Mas a insensata, ou seja, a imprudente, vai em frente e acaba mal. Em outras versões vai dizer, e sofrem as consequências. Ou seja, em Provérbios 27:12, tá aí. A gente vê o perigo, analisa e fala, não, é perigoso, não é bom para mim, eu mereço mais que isso, eu não vou fazer. Eu tenho que analisar a situação. É perigoso? Então eu tenho que ser sensato, ser prudente e não imprudente. Então eu tenho que me afastar, eu tenho que correr do perigo, fugir da aparência do mal. Porque às vezes a aparência parece ser boa, mas por trás é mal. Então por isso que temos que ter sensatez e sermos prudentes, como essa palavra está dizendo. Né? E aqui continua, mas a insensata ou a pessoa imprudente vai em frente e acaba mal. E sofre as consequências. Veja, a palavra do Senhor nos dá todo ensinamento. A questão é você analisar tudo e agir com sabedoria. Eu vou dar uma mensagem aqui também, só para concluir, que é Provérbios 3, que diz, né, a sabedoria torna a vida agradável e guia a pessoa com segurança em tudo que faz. Está vendo como a sabedoria, ela nos induz para a vida, para o melhor, né? Nos guia, né? Guia a pessoa com segurança, é para a gente ter sabedoria. Então eu espero que vocês tenham compreendido. Não aceite menos daquilo, né, que você merece. Não é saindo fazendo as coisas, não, eu vou ajudar de qualquer maneira. Não, não é de qualquer maneira. As coisas de Deus não é de qualquer maneira, é com sabedoria, entendimento e equilíbrio. Então aprenda a dizer não se necessário e quando necessário. E se a pessoa não gostar do seu não, você vai ter a prova que essa pessoa não tem respeito por você. Porque quando ela tem respeito por você, ela vai te entender, vai compreender. Não vai ficar insistindo, até você abrir, né, e falar, não, então tá bom, vou ajudar. Pode ser que eu me prejudique, mas pode ser que não. As coisas de Deus não são assim. Então esse é um recado de Deus para você. Aprenda a dizer não quando necessário. Ajude quando necessário, tudo com muito equilíbrio e sabedoria. Amém? Deus te abençoe.